11h06. Bom dia para você. Obrigada pela sua companhia e audiência aqui no programa Temática, que já vai começando a partir de agora, retomando aqui a programação normal, né, das 11 horas, desde a segunda-feira. Semana passada a gente retomou na quinta, na sexta, mas agora pronto, né, a pleno, retomando com os nossos convidados. E antes de introduzir aqui o assunto e trazê-lo, né, como o convidado da segunda-feira, deixa eu só convidar você primeiro, que está nos acompanhando, a sintonizar não só pelo rádio, que já está conosco no rádio. Muito obrigada por esta amizade, 560M, 79.9 no FM, mas também estamos em outras plataformas de entrega desse conteúdo, entre elas o ao vivo do site, lá em tuaradio.com.br, é só você clicar, né, na caixinha de som sai o som aqui da Rádio São Francisco. Você também pode nos acessar através da Alexa. Vai lá, Alexa, toca Tua Rádio São Francisco. A Alexa é uma menina obediente, né? Ela vai encontrar o melhor meio, o melhor modo e encontrar a programação para você, te entregar aí no seu dispositivo mais fácil. E nós estamos a partir de agora também ao vivo pelo Facebook, facebook.com/Rede Tua Rádio, e já com imagens aqui do estúdio. Ronaldo Velho Bueno, tudo bem, Ronaldo? Tudo bem, Tá mais velho, Ronaldo? Bom dia, 2 semanas mais velho. Bom dia aos ouvintes. Já estava com saudade aqui de começar a semana com vocês, do cafezinho da Michele que eu já estou tomando, né? Obviamente. A gente vai ficando meio acostumadinho fácil, né, Ronaldo? A gente acostuma com coisa boa, né? Nossa, o cafezinho da Michele é maravilhoso, gente. Eu gosto muito. Quando a Michele não vem, eu sempre digo, meu Deus do céu, podia faltar outra pessoa, não. Tem que faltar a Michele, né? Não, Michele não, né? E às vezes, quando ela não vem, quem faz o cafezinho pensa quem é. A Beverly. Eu. É o pior café do mundo, porque eu não sei fazer o café, assim, em quantidade, sabe, Ronaldo? Sabe fazer em casa, Isso. Né? Aquele café é pouquinho, né? Michele que faz para vários setores, departamento comercial, administrativo, nós aqui do jornalismo, a mais nova também, pessoal bem cafezeiro aqui. Você também é cafezeiro, né? Eu até não sou mais tanto cafezeiro porque a ansiedade bate, né? Não dá para tomar muito café. Mas de manhã um cafezinho ou outro faz bem, né? Nossa, eu sou bem cafezeira. Agora de noite não dá, senão depois dá insônia, Eu né? confesso. E a gente tinha um colega que não era do café, que era o Clayton. O Clayton não tomava café. Por vezes a gente fazia o cafezinho. Clayton, prova um pouquinho para ver se tá bom de açúcar. Eu tomo café sem açúcar, né, Ronaldo? Então quando era eu que Já fazia... chegou nesse estágio? Não, desde que eu me lembro por gente, Ronaldo, eu não sei se na minha infância eu tomei café doce. Com açúcar. Eu não me lembro. Muitos anos. Já na juventude, eu sempre tomei café sem açúcar. Sempre foi o nosso... Já acostumou era o meu prazer. O paladar. Isso. Na minha casa, as pessoas não são de adoçar muito o café, então já foi indo sem açúcar. Uma coisa que eu demorei um pouquinho foi para tomar café sem leite. Porque na minha família de origem, as pessoas sempre tomaram café com leite. Mas a minha avó paterna, ela tinha sempre, Ronaldo, eu tenho essa imagem dela, ela é falecida há muitos anos, eu tenho essa imagem de um fogão a lenha, inverno e verão, sempre funcionando. Aquelas panelas, o feijão cozido assim, aquelas horas, curando o feijão, engrossando o caldo. Uma chaleira sempre fervendo. E o cafezinho passadinho ali no bule. Ela ia passando e estava sempre meio... não fervidinho, né? Aquecidinho. Então, com ela, deles que eu venho com esse hábito do café. Eu sempre tomei café. Só que aqui nós tínhamos o Clayton que não tomava. E agora, nesse período que eu fiquei fora, ele aprendeu a tomar café. Se contaminou. Agora acabou. Agora não tem problema mais ninguém. Ronaldo, o assunto não é esse, né? Não é café. Não é café. Eu até pensei uma frase, eu não me lembro onde foi dito isso, porque acho que li todos os livros do Harari. Acho que li todos os livros dele. Ele tem o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. Depois ele tem o Homo Deus. Depois ele tem Lições do Século XX. Tem o Nexus. O Nexus foi o que eu não li. Eu tenho, mas não li ainda o Também Nexus. Não li o então, Nexus. Tá aí, o Nexus. E ele tem um outro pequenininho também, que é sobre o aprendizado sobre a Covid. Bem pequenininho. Sim, li também. Isso aí. Esses publicados aqui em português. Obviamente, deve ter mais, nem que não foram traduzidos. O Harari é muito bom, assim, né? Eu gosto muito. O estilo da escrita dele. Ele é didático. Fica de fácil entendimento, Ele é didático. Né? Ele traz temas difíceis para leigos. Isso aí. Eu acho sensacional. O que torna a leitura muito envolvente, né? Você vai lendo ali um tema complexo, quando lê um livrão de 300 páginas em poucos dias. E para mim, volto a dizer, né? De todos os que eu já li dele, o melhor ainda continua sendo o primeiro. O Sapiens. O Sapiens diria-se que quem não tem o livro, tenha,
para ler em algum momento. Tenha na sua biblioteca, porque certamente me parece que é um livro do nosso século, Ronaldo. Entender de onde viemos, né? Porque não me recordo de nenhum outro autor que conseguiu de uma forma assim tão simples, né? Não é simplista, porque não é simplista. Ele trata de temas bem profundos, mas de forma simples, resgatar a história da humanidade, né? E a partir, né, obviamente, do Homo sapiens, né? Que a gente se entende como este ser que somos. E quem já tem e não leu, sugiro que leia, porque é sensacional. Você já leu? Sim, o Sapiens eu li o 21 lições. O Homo Deus e o 21... O Homo Deus e o Nexus eu não li. Tá. Eu sinceramente, o Sapiens eu achei muito sensacional. Enfim, este homem, o Harari, que ele é israelense, né? Isso aí. Professor universitário, enfim. Ele pensou-se uma frase dele que diz o seguinte: se eu pudesse dar um conselho aos líderes, seria: reconstruam a confiança nas relações humanas. Isso me fez lembrar aquela frase bíblica, faça-se a luz, né? Claro que eu estou aqui parafraseando, é uma ideia que é muito complicada, né? Faça a luz. Ronaldo, que frase, que oração é essa, né? É uma coisa realmente só para Deus, né? Faça a luz, num contexto em que a gente nem sabia como... Agora, no contexto que a gente vive, ok. Mas façam-se, reconstruam a confiança das relações humanas. Construam. Gente, se fosse fácil assim, a gente não brigava em família, né, Ronaldo? Em todas as esferas, né? Nossa, gente, que frase potente, mas ao mesmo tempo ela conserva em si algo que é simples, natural, mas ao mesmo tempo quase que hercúlea, quase que impossível no momento que a gente vive, né, Ronaldo? E por que essa frase? Porque é um pensador do nosso tempo, a gente falou das obras literárias dele, e cola com aquilo que vai acontecer nos próximos dias em Caxias do Sul, que é a abertura da Feira do Livro, que é um espaço de encontros. Livreiro, editora, autor, leitor, agentes protagonistas da cidade que formam estes conceitos, que marcam, abrem espaço para um tempo, sabe, no espaço-tempo, na geografia da vida das pessoas, da biografia da vida das pessoas. Então, qual o papel do livro, da literatura e de pensamentos potentes como esse que parece, Ronaldo, que eles são a marca de um tempo, né? E mais uma Feira do Livro que poderá, quem sabe, inaugurar, junto com todos esses agentes, um novo tempo, aqui em Caxias do Sul. Tem um crítico literário que já se foi, o Antônio Cândido, e ele trabalha com um conceito de sistema literário, né? Entender a literatura como um sistema, ou como, mais recentemente, a gente tem ouvido falar, ecossistema literário. Para se ter uma literatura, é necessário ter várias pontas, vários atores, né? E a Beverly nomeou praticamente todos eles aqui nessa abertura. Então nós temos os escritores, os livreiros, nós temos as editoras, as pessoas que trabalham com a gráfica, com a impressão dos livros, e nós temos os leitores. Um sistema ou um ecossistema literário, ele é interdependente, interconectado, ou seja, é necessário que haja todas essas pontas para o sistema ficar em funcionamento, né? E o interessante das feiras e dos eventos literários é que ele coloca em contato essas pontas que, por vezes, ficam afastadas no dia a dia, né? Geralmente, nós, leitores, fazemos o quê? A gente vai na livraria ou compra pela internet o livro e tem o contato com o escritor por meio da leitura, que é aquele contato individualizado. A Beverly lendo o seu livro ali do Harari, por exemplo, ou o livro da Ana Sui. Eu recordo agora que a Ana Sui foi sucesso na Feira do Livro do ano passado em Caxias. Na última edição foi. A gente tem esse contato no máximo com o livreiro, quando muito vamos na livraria física, porque hoje cada vez mais tem as opções de compra em casa, pela internet, dos livros, e a gente fica com esse contato um tanto quanto distante. Um evento literário, como é a Feira do Livro de Caxias, que inicia na sexta-feira, coloca justamente em contato essas pontas. E esse contato, eu acho que, no meu entendimento, é o grande trunfo dos eventos literários no século XXI, é justamente promover esse ponto de encontro em que a gente pode dialogar leitores com autores, leitores com livreiros, livreiros com autores.
E dessa troca, a gente vai aprendendo um pouquinho mais, cada um com a outra ponta, né? É importante que a gente dê atenção ao leitor, porque a gente coloca muito peso, às vezes, no autor, no escritor, né? Naquela mente criadora por trás do texto. Mas não teria sistema literário sem o leitor, que talvez não, é o ponto majoritário, né, de um sistema literário. Nós temos mais leitores do que livreiros, mais leitores do que autores, mais leitores do que profissionais de edição e gráfica. Então, é preciso que a gente dê atenção aos movimentos do leitor, aos gostos do leitor, e fazendo essa troca. Então, quando você propõe esse tema, Beverly, eu acho muito bacana a gente já começar a falar de Feira do Livro, uma feira que inicia na sexta agora e segue pelos próximos 16, 17 dias, né? São 2 semanas de 14 mais 3 dias, então 17 dias de Feira do Livro. Eu recomendo que as pessoas peguem o livreto da feira, deem uma folhada, é um costume que eu tenho, né? Fiz hoje de manhã, inclusive, aproveitando que o tema do bate-papo era a Feira do Livro, folhei ali a versão digital, né, da programação, tem o site da Feira do Livro de Caxias e já selecionei os bate-papos, as sessões de autógrafos que eu quero participar, porque a gente sempre tem contato com pessoas que a gente não tem no dia a dia, né, e no encontro gera com certeza aprendizado, né? Então acho que o diferencial dos eventos literários no nosso tempo é o encontro. E encontros estão cada vez mais difíceis e mais raros, né? Porque a gente tem uma overdose de contato digital no dia a dia. A gente fala muito, lê muito, mas por meio do celular, do computador, né? E a gente cada vez toma menos café nas cafeterias, se encontra menos pessoalmente, né? E uma feira do livro, ela ocorre, sobretudo, presencialmente. Te ouvindo falar, Ronaldo, estava lembrando aqui de edições de feiras do livro anteriores também, e como estes espaços, cada uma delas, você falou, ano passado foi a Ana Sui, que filas e filas, né, para autógrafos das obras da Ana Sui, e chama atenção, né, o que eu quero dizer com isso? Então, ano passado, daria para a gente dizer que aqui na Feira do Livro, entre vários outros pontos, esse não foi o único, certamente, mas dá para dizer que foi um deles. Qual foi? Que a gente falou sobre autoestima, amor, depressão, porque são as temáticas da Ana Sui. Pronto, é isso. A Ana Sui fala disso nas obras dela. Então, a gente poderia dizer que o autor, os leitores, maciçamente jovens. Eu estive lá, eu posso dizer, eu tenho lugar de fala, porque eu estava lá vendo, fiquei horas vendo quem eram as pessoas que estavam na fila esperando o autógrafo dela. Maciçamente jovens. Depois eu conversei com alguns livreiros, né, pessoal que estava vendendo os livros ali, e eles disseram que normalmente o perfil que compra a Ana Sui é um perfil jovem. Então, veja, é uma coisa que está pegando no jovem aqui da nossa região, a gente pode dizer, porque a gente estava aqui, a gente viu que é essa questão da autoestima, dos amores, né, do que vale a pena na vida, das essências, da saúde mental, de uma forma geral, é disso que a Ana trata, né? Então, ano passado foi esse o tema que ficou. Isso é um alerta para a gente rever, né, conceitos. E numa das edições, eu não vou lembrar que ano, Ronaldo, foi que estava aí o Gonçalo Tavares, não sei se tu lembra, um autor renomado, ganhador de vários prêmios. Ele é português, né? Português de Portugal. E ele estava aqui numa dos encontros em que ele esteve, eu lembro que foi uma frase que me marcou, que ele disse o seguinte: o sonho dele era escrever um livro de uma frase só. O sonho dele como autor era escrever um livro de uma frase só. Chegar à capacidade de escrita, de sintetizar em uma única frase todo um conhecimento, todo um pensamento. Todo um pensamento. Eu falei da frase agora do Harari, né? Que para mim é quase que isso que daria um livro, né, Ronaldo? Recomendo aos líderes que reconstruam as relações humanas. Isso aqui dá um livro. E não é tarefa fácil, né? Não, isso aqui é um conceito em si só que seria essa frase daria um livro. Então é mais ou menos isso que o Gonçalo falava. Se a gente conseguisse chegar a um ponto de objetividade, a um ponto de... É quase que uma alquimia literária, né? Você vai depurando todas as sujeiras até chegar ao ouro primordial, aquilo que é realmente
o mais limpo possível daquilo que você quer fazer. Numa sociedade do barulho, numa sociedade digital, numa sociedade de pressa, isso aqui seria o quê? O impossível? Sintetizar grandes pensamentos. A gente não consegue raciocinar o que a gente tem para fazer no mesmo dia, Ronaldo. Tem um ponto que você falou, Beverly, que me chamou a atenção sobre Feira do Livro, pegando a do ano passado. Eu não estava no bate-papo da Ana Sui, mas nós tivemos 3 bate-papos com convidados nacionais, né? Que foi a Ana Sui, acredito que no primeiro final de semana. Depois teve o Rafael Montes, no segundo, e o Itamar Vieira Júnior no terceiro. Que certamente tu estava, porque a gente é muito fã do Itamar, né? Eu estava no Rafael Montes, que é autor de Dias Perfeitos, ele tem ele é roteirista de série também na Netflix, e estava no bate-papo do Itamar Vieira Júnior, autor do Torto Arado, né, que foi reconhecido Baita com livro. vários prêmios, aí o Jabuti, inclusive. No Rafael Montes também tinha um fenômeno de a maior parte dos leitores serem jovens, né? Adolescentes ou jovens adultos. E no Itamar Vieira Júnior, apesar de ser um público mais misto, também um público majoritariamente de pessoas jovens. Agora, isso me chama a atenção, e isso é uma questão de observação, né, Beverly, desses 3 bate-papos de uma Feira do Livro do ano passado. Você percebe que não bate com o que muitas pessoas comentam, e às vezes no senso comum, de que os jovens não leem. Os jovens não leem, os jovens não buscam mais livros, né? Eu acho que se a gente circula um pouquinho nesses eventos, ou se a gente vai em eventos que são realizados em livrarias, bate-papos, saraus, a gente vê que sim, tem um público jovem interessado em livro, interessado em leitura. Então, a realidade não bate com esse discurso de desinteresse geral de pessoas jovens pela literatura, né? Basta a gente observar alguns indícios, aí, alguns sinais. Só queria abordar esse ponto, porque às vezes fica esse ruído, né? É quase que como se fosse um rótulo, né? Que jovem não lê, que jovem não se interessa. No meu tempo era melhor. Né? Ou que jovem é preguiçoso. Eu também acho que esses rótulos todos, eles... aquela metáfora, não, aquele pensamento, Ronaldo, que é um pensamento antigo de ver o mundo, que a gente coloca rótulo em tudo. Não me parece que é isso. Acho que já vencemos essa etapa de que os jovens são assim, são assados, os velhos são assim, são assados. Não, velho não gosta de digital, tem dificuldade. Eu conheço gente de 90 anos que tem mais facilidade do que, sei lá, eu, né? Não vamos comparar com quem é nativo digital, porque já nasce fazendo, então talvez seja um pouquinho diferente. Mas é isso, não dá para rotular. Fato é que talvez o Itamar, o Ronaldo, tenha um fenômeno da indicação para os vestibulares, né? Os livros dele têm muita indicação para os vestibulares, e o Rafael tem essa coisa das séries que também chama atenção. Agora, a Ana Sui, quero só fazer um ponto. Concordo contigo, o jovem está lendo, acho que o jovem lê, acho que gente velha lê, acho que pessoas leem, ponto. Acho que é um mito isso. Mas o fenômeno de, por conta própria, buscar um assunto nessa fase da vida, um assunto que, em tese não é um assunto típico, né, da juventude. Mas a juventude contemporânea é diferente de outras juventudes, ela se interessa sim por isso. Os outros, talvez a gente pudesse fazer outras abordagens, mas é um fato que esses temas me chamaram a atenção. Porque saúde mental é um tema emergente dos nossos tempos, né? A gente está cada vez mais falando de adoecimento mental, de ansiedade, de cansaço coletivo, né? Tem um autor que é um filósofo chinês, eu acredito, que é o Byung-Chul Han. Eu não sei se a pronúncia está 100% correta, mas assim como o Bauman ficou famoso há tempos atrás por falar na sociedade líquida, né? A gente fala muito sobre amores líquidos, relacionamentos líquidos, né? Dessa volatilidade dos tempos contemporâneos, né? Isso a gente herdou do Bauman, que fez uma série de livros sobre a liquidez dos nossos tempos. E nos últimos 2, 3 anos, aí eu tenho visto crescer bastante a procura pelo Byung-Chul Han, que é esse filósofo chinês que aborda a sociedade do cansaço. É o título de um dos livros dele. Eu não li ainda o livro, mas já li comentadores, né? Os comentadores são aquelas pessoas que analisam e fazem uma leitura e acabam
trazendo o seu olhar. E esse cansaço coletivo que a gente tem visto no dia a dia, né? A gente comentou sobre isso algumas semanas atrás, de como que as pessoas estão cansadas em suas diversas esferas, né? A gente está aí chegando no mês de outubro, é muito raro você conversar com uma pessoa e em algum ponto da conversa surgiu, nossa, como eu estou cansado. Hoje é segunda-feira, mas eu já estou com o cansaço. Parece que o fim de semana não foi suficiente para descansar do trabalho, das obrigações, enfim, da agitação da vida, né? E esse autor, o Shuo Han, aborda justamente esse cansaço coletivo e generalizado, né? Que pode ser uma das facetas desse esgotamento mental. O que ajuda a explicar também, ou ajuda a ilustrar por que esses temas, como uma Ana Sui, atraem muitas Todas as pessoas, inclusive os jovens. Acho que essa é a analogia que tu fazia, né? Que o jovem está lendo, mas que o tema atrai qualquer pessoa, talvez atraiu na literatura. Tema generalizado. E atraiu na literatura porque o jovem é que está lendo mais, talvez, né? Eu não sei se é o mais ou menos, Ronaldo, a gente não tem nem insumo para dizer se é mais ou se é menos, mas eu acho que quebra um paradigma de que jovem não lê, quebra um paradigma, né? O jovem se interessa pela literatura, assim como se interessa por outros temas, assim como também não é necessariamente preguiçoso. Existe uma pesquisa, que é a Retratos da Leitura do Brasil, que tem esse mapeamento. Eu não lembro agora se é trienal ou se é quadrienal, se é de 3 em 3, 4 em 4. Acho que é 4 em 4, mas é uma pesquisa da Universidade de Brasília. Ela já está na sua 8ª, 9ª edição, então a cada 4 anos é publicado o resultado. E os números de faixa etária para faixa etária mudam muito pouco. Então, a gente tem bem esse cenário que você mencionou. Pessoas leem, né, em suas diferentes. Não tem uma diferença tão gritante entre etárias, né? 60 a mais leitores e leitores de 18 a 25 anos, por exemplo. Existem variações, oscilações, mas não tem como dizer a faixa etária X lê mais do que a faixa etária Y. Isso é arriscado e é esse o ponto que eu queria chegar. Cai no senso comum, até num moralismo de você ver, o jovem não lê. Não é que o jovem lê mais ou que lê menos. A gente tem uma faixa ali mais ou menos balanceada, pelo menos é o que mostram as estatísticas, as pesquisas, que tem método científico para isso, né? Agora, um fato é que, de modo geral, se lê menos, né? Pela primeira vez em alguns anos, na comparação, a gente teve o número de não leitores, ou o índice de não leitores, ultrapassando o índice de leitores no Brasil. Uma coisa que me chamou a atenção, você falou deste pensador que é asiático, que tem a ver com a questão da formulação do conceito da sociedade do cansaço. Eu estava me lembrando, Ronaldo, que tem vários autores contemporâneos que eles vão colocando fenômenos que estão interligados, né? Eles são quase que primos, embora cada um tenha uma fatia do conhecimento específica para si, né? Então, a teoria sobre a sociedade do cansaço é aquele cansaço, literalmente cansaço físico e mental. É quase que um esgotamento físico e mental. É deste campo, né, que é essa teoria. Mas daqui um pouquinho, Ronaldo, a gente vai começar certamente, não tenho medo de dizer isso, a ter pesquisas que falam sobre aquela... A gente chama de preguiça, né? Nossa, preguiça desse assunto. Preguiça. Você não está cansado, esgotado, mas você começa a ensaiar uma falta de vontade de... Uma letargia. Uma letargia. Essa é a palavra. Uma letargia. Isso aqui desânimo, né? Não vale a pena, então nem vamos começar. Para que começar? Para que começar um negócio que a gente sabe que vai nos levar ao cansaço? Então, é um pouquinho antes. E uma outra coisa... Eu concordo com essa leitura. E uma outra coisa que eu estava me lembrando, quem me apresentou este autor, David Le Breton, é um francês. Ele já esteve várias vezes no Brasil, fez palestras, acho que aqui em Caxias, não tenho certeza. Mas eu sei que em Porto Alegre e no Rio de Janeiro ele já veio várias vezes para eventos. David Le Breton, quem me apresentou foi o professor Pablo Carlotto, com uma obra dele, que é a teoria do esquecimento. Ronaldo, eu achei tão interessante também, eu li todo o livro, e é mais ou menos isso, esquecer para sobreviver. Sabe quando a pessoa... sono demais, eu vou dormir para esquecer? Eu vou dormir para esquecer, então dorme para esquecer,
Tô com sono demais, tô cansado demais, me esqueci de tal coisa. Às vezes é um mecanismo, ele trata disso, né? Que é um mecanismo humano. E aí tem várias abordagens que ele traz, algumas bem, bem drásticas, assim, de pessoas que foram se isolar lá na Antártida para poder esquecer da vida que tinham. Não quero mais viver essa vida, então não é possível não vivê-la, porque onde eu vou eu levo ela largar junto. tudo e morar no mato. Exato! Fujam para as montanhas, né? Isso, que é isso aí. Seria uma versão mais drástica, mas que a gente já vive ela em pequenos esquecimentos do dia a dia. Achei tão interessante, porque veja como vai se associando, né? São primos, parentes, irmãos, mas tudo converge para o nosso tempo, né? Tem um livro que é o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley. Muito bom, né? Muito Até bom. fica como uma recomendação de leitura aí para a Feira do Livro. Busque por esse livro. E ele é uma Aproveite os descontos ficção. e tenha na sua biblioteca. É um daqueles livros que se tornaram clássicos. Aliás, depois eu vou falar sobre isso no próximo bloco. Quando a gente fala, esse livro é um clássico, né? Por que a gente diz isso? Qual que é o critério, né? Mas Admirável Mundo Novo o Aldous Huxley escreveu esse livro lá nos anos 30, anos 40, não recordo agora, mas parece que ele antecipa algumas questões interessantes, porque todas as pessoas, o livro se passa no futuro, tomam uma substância que se chama soma, que é como se fosse um medicamento, um psicotrópico que deixa as pessoas letárgicas, né? Elas ficam felizes o tempo todo, sem as oscilações das emoções, sem dias de tristeza, sem dias felizes. Elas passam uma neutralidade, né? E todo mundo faz uso daquela substância, né? Então, ele faz uma leitura Indiscriminadamente, né? Elas tomam aquela substância a todo tempo, né? Que parece muito uma droga, um psicotrópico, mas fala muito também dos nossos tempos e dessa letargia que a Beverly começa a ver nos dias de hoje, que daqui a pouco a gente vai estar falando sobre isso nos livros. Esse autor antecipou em algumas décadas, né? E essa é uma das características, né, que fazem uma obra se tornar importante. Por que o Machado de Assis é considerado um clássico e as pessoas pedem que se leia o Machado? Qual que é a importância, né, de ler um Machado de Assis? Qual que é a importância de ler outros autores, né, um Érico Veríssimo? Né? Por que eles se tornam importantes a ponto de serem chamados de clássicos? Né? Porque eles antecipam muitas questões e eles conseguem também representar na obra literária o espírito do seu tempo, né? De um jeito ou de outro. Antecipam ou por vezes, Ronaldo, eu concordo contigo, ponto. Só estou trazendo um outro elemento que por vezes eles olham com profundidade um tema de seu tempo de uma maneira, de uma perspectiva que outrora não foi vista. E aí se entende, né? Se você realmente entende a marca do seu tempo. Porque a gente fala muito disso, né? Qual é a marca do nosso tempo? É a velocidade, é a pressa, é a questão digital, né? O tráfego de informações fluido, que é a questão digital. Pode ser múltiplas coisas, mas o que vai ficar disso? Isso, o que vai ficar disso tudo, né? E saber representar as marcas de um tempo na literatura, muitas vezes não é nem intencional, né? Se a gente pudesse entrevistar o Machado de Assis aqui, ou entrevistar outros autores que já se foram, às vezes não foi nem um projeto de Beverly, vou colocar no meu livro as marcas do meu tempo, né? Vou traduzir em palavras aquilo. Acho que não cabe, é um debate inútil a gente ficar tentando desvendar se foi ou não foi intencional. O fato é que determinadas obras conseguem traduzir aquilo que a gente pode chamar de espírito do tempo, ou que os filósofos alemães chamariam de Zeitgeist. Tu sabe que eu estava lembrando aqui, antes, só para a gente fechar esse assunto, antes do intervalo, do Madame Bovary, que até hoje, né, eu sei que tem ensaios, tem pesquisa, tem, enfim, diálogos, dissertações sobre a obra, né, tentando entender os detalhes, e até hoje não se chegou a uma única conclusão, até porque a literatura boa, ela serve para isso, né, Ronaldo? Se ela está encerrada com uma única verdade absoluta, ela não é boa, né? É quando ela desperta mil possibilidades. E estava lembrando que hoje a gente fala do protagonismo feminino. Pensa na época em que Madame Bovary foi lançado, né?
não era só antecipar e trazer profundidade sobre o tema, mas olha quantas outras repercussões vieram junto, né, com o romance, que na verdade não era um artigo acadêmico, né? É muito interessante parar para pensar. A arte tem essa capacidade, né? Mas na época, Madame Bovary é do Flaubert, né? Flaubert. E ele foi, inclusive, questionado judicialmente, né? Porque na época o livro foi considerado subversivo, ou que a linguagem não era... me fugiu a palavra agora, mas não seria adequada para a literatura, né? Apropriada. Então, teve um julgamento moralista ali em relação aos escritos do Flaubert. E isso acontece hoje, né? A gente pega alguns autores, a gente tem tido uma perseguição... A gente teve isso nas exposições, inclusive, nas exposições, né? Que as exposições são fechadas, vai a galera lá com cartaz, ou nas redes sociais, né? Os livros muitas vezes são condenados, né? Então, fica como reflexão. 11h37, a hora certa. Eu vou fazer aqui o primeiro intervalo. Na sequência, a gente volta nessa perspectiva, nesse diálogo. Você tem algum livro que marcou a sua vida e já está preparado para a Feira do Livro aqui em Caxias do Sul? Conta para a gente pelo WhatsApp 999530616. Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Na Unimed, cuidar é olhar para o futuro. Com mais de 1.300 médicos e a maior rede de saúde da região, oferecemos estrutura de excelência e um atendimento que faz a diferença. Nossos planos atendem à tua necessidade com a atenção que a tua saúde merece. Inove tua forma de viver com a Unimed. Entre em contato pelo fone ou WhatsApp 54-3220-2030. Unimed Serra Gaúcha. Cuidado, inovação e futuro. 11h37. Respire saúde. Escolha viver sem fumo. O cigarro pode causar câncer em qualquer órgão do corpo. Ele aumenta o risco de tumores no pulmão, boca, garganta, esôfago, bexiga, pâncreas e muitos outros órgãos. A cada tragada, dezenas de substâncias cancerígenas entram no organismo, ameaçando sua saúde. Sua vida vale muito mais do que um vício. Cuide-se! Diga não ao cigarro. Uma parceria Rádio Senado. 12 graus. O Recanto da Compaixão Frei Salvador cuida, com carinho e dedicação, de 125 idosos em situação de vulnerabilidade. Por isso, a sua ajuda é tão importante para garantir alimentação, medicamentos e dignidade para quem tanto precisa. Seja você pessoa física ou empresa, doe agora pelo WhatsApp 54984100101 ou acesse recantodacompaixão.com.br. Sua contribuição vai salvar vidas. O Mão Amiga agora tem Jovem Aprendiz. Empresas de qualquer natureza podem ser parceiras dessa oportunidade educacional e profissional. Venha ser uma empresa do Jovem Aprendiz Mão Amiga, com a possibilidade de realizar o estágio na própria entidade social para empreendimentos que não têm espaço para atividade prática do programa. Entre em contato pelo telefone 3204-1158. Empresário, seja parceiro do Jovem Aprendiz. Transforme vidas, invista no futuro. Bombando nas redes. A hashtag usada no mundo inteiro. A foto polêmica com milhares de curtidas. Uma nova forma de conhecer pessoas. A vida é cada vez mais digital. E você descobre tudo isso no Bombando nas Redes. Boa Rádio. Faça seu evento no Salão dos Capuchinhos, ao lado da Igreja Imaculada Conceição. Confraternização de empresas, casamentos, formaturas, café da manhã, palestras, almoços e jantares, encontro de família, eventos em geral. Agende uma visita no Salão dos Capuchinhos. Temos um amplo espaço para até 1.100 pessoas. Adaptamos conforme a necessidade do seu evento. Informações pelo WhatsApp 99983-6076. Rede Tua Rádio. Temática. O que acontece é assunto.
11h41, muito bom dia para você. Hoje o programa aqui, o Tá na Pauta, trata sobre a questão do livro, né, do papel do livro, da leitura, até porque nós estamos pegando o gancho do início da Feira do Livro em Caxias do Sul. Começa na próxima sexta-feira. Eu, Beverly Rocha, Ronaldo Velho Bueno, estamos batendo aquele papo sobre esse tema, pegando aqui uma frase, né, como gancho, como forma de um raciocínio do Harari, que é Yuval Noah Harari, o autor de Sapiens, né, uma breve história da humanidade. Esse livro foi consagrado, né? O livro que consagrou, ele tem vários outros depois, mas esse é um livro que consagrou o autor, inclusive aqui no Brasil. E uma frase que ele atribuída a ele é a seguinte: se eu pudesse dar um conselho aos líderes, seria: reconstruam a confiança nas relações humanas. Por que isso? Porque é a capacidade, né, de escrever, de imprimir um pensamento, porque é isso, né? É imprimir, é dar vida com ícones, né? Com letras que formam uma ideia, um pensamento que fica ali guardado. Anos depois a gente vai poder olhar para aquilo de novo. É isso que a prensa fez pela humanidade, né, Ronaldo? Quando a gente consegue, a gente sempre teve a história oral, inclusive, gente, a história oral, eu não sei se as pessoas têm consciência, mas ela é tão importante quanto a história escrita. Uma não anulou a outra. Tem algumas que são só orais, que se mantiveram pela oralidade. Depois alguém resolveu escrever para não morrer, né? Mas as histórias orais são sensacionais. Porém, a impressão, ela fez com que a gente pudesse preservar. Naquele momento, é como se fosse uma fotografia de um tempo, né, Ronaldo? Fotografia de um tempo, marca aquilo que aconteceu naquele momento como expressão de um tempo. Então, quando a gente pega essa frase do Harari, é disso que a gente está falando, é a expressão de um tempo. Poderá que tenham outras expressões? Sim, mas é certamente essa que ele disse, Ronaldo, não tenho medo de dizer que é uma das marcas do nosso tempo. A dificuldade das relações, o desmantelamento, acho que a palavra é essa, desmantelamento das relações humanas. Uma erosão na confiança, né? Total. Nas relações, de um modo geral, e uma dificuldade de diálogo. Total. É muito difícil. Uma consequência da outra. Né? Uma é consequência. Está muito difícil dialogar entre pontos de vistas divergentes. Né? Pessoas que não concordam estão cada vez conversando menos. Se entendendo, e ao conversamento se entendendo menos e aumentando mais essa barreira. E daí vai para a raiva, né? Isso aí. Bom, se isso é uma marca de nosso tempo, como os livros, a literatura, os autores na nossa cidade, em Caxias do Sul, pode ser um extrato disso que nós estamos vivendo também, porque na praça, Ronaldo, que na minha singela opinião é realmente um local, é o melhor lugar para a realização de um evento desse porte, dessa magnitude, dessa força, que é a Feira do Livro, tem que ser no coração de Caxias do Sul. Podia acontecer em outros lugares com mais estrutura, até poderia acontecer. Eu não sou contra que se faça, Ronaldo, por exemplo, núcleos. Sabe, a Feira do Livro poderia ter núcleos? Acho até que poderia. Núcleo aqui, lá, colar, sim, por que não? Mas ela precisa também estar ali, sabe? Porque assim como um sistema, você tem o coração que irradia sangue, ele controla e bombeia sangue para os outros órgãos do corpo, sim, os outros órgãos são importantes, são vitais, são, mas sem o coração não teria como. Então, aquele lugar, na minha forma de ver, ele é um emblema, sabe? É como se a gente pudesse dizer assim, guardamos o emblema, sabe? Guardamos o coração. Depois, se tivesse em outros lugares, acho que quem sabe em algum momento. Eu creio que esse debate está até vencido, né, Beverly? Até está ultrapassado o debate sobre o lugar da feira, mas vou colocar meu pitaco aqui porque estamos aqui também para esse tipo de conversa. Eu recordo quando houve a tentativa de levar a Feira do Livro para a Estação Férrea, ali para a Praça das Feiras, e houve uma diminuição significativa na venda de livros e também do público. Eu lembro que à época um dos argumentos que se utilizava era o seguinte: quem quer participar da Feira do Livro vai onde a feira estiver, seja na Praça Dante, seja na Estação Férrea, seja nos pavilhões da Festa da Uva. Correto, eu concordo. Quem gosta da Feira do Livro vai onde a Feira do Livro estiver. Mas a feira não pode ser só para a pessoa que busca ela e que gosta, né? A Feira do Livro, ela tem um caráter didático e de expansão, de atingir não só o leitor, mas de atingir também o não leitor, que é o passante, que é a pessoa que está caminhando na rua e daqui a pouco vê uma promoção, uma oferta, se interessa, passa a adquirir o hábito da leitura. Eu acho que ela tem uma função
de democratizar o acesso. Então, sim, dá para daqui a pouco ter, e não só um evento que seja descentralizado, mas outros eventos, né? Porque talvez já esteja, nós temos aí uma iniciativa do Instituto de Leitura Quindim, que tem o Festival do Leitor, que já foram 2 edições, mas eu acho que Caxias do Sul, pelo porte da cidade, pode pensar em outros eventos literários menores, no formato de festival, no formato de simpósios, de palestras, sim, por que não? Né? Mas a Feira do Livro, com esse formato que a gente tem hoje, é importante que ela seja realizada onde as pessoas estão, e as pessoas em Caxias circulam mais na Praça Dante do que em outros pontos, né? Circulam mais pelo centro. Então, sim, acho que existem outros espaços com melhor estrutura, sim, sem dúvida, né? A gente sabe que quando chove ali na Praça Dante, quando tem Feira do Livro, né, a calçada já é um pouco irregular, daí tem a terra dos canteiros que com a água fica um barro, né? Então a gente sabe de tudo isso. Mas né? Não é trocar um lugar, é melhorar aquele lugar. Não é só para a Feira do Livro, né? Para as outras coisas para outras também. coisas, para convivência no dia a dia. A gente sabe de todos esses pontos, mas eu prefiro 1000 vezes a feira ali na praça com esses problemas do que a gente levar a feira para um espaço que tenha uma estrutura adequada, mas não tem o coração da feira, que é o público. Né? Aquilo que a gente falou do sistema literário. Para a gente ter literatura funcionando, é preciso ter todas as pontas. E uma das pontas é o leitor, é o público. Quando eu mencionei sobre a questão do lugar, Ronaldo, eu entendo, sinceramente, que nós temos outros ambientes que poderiam também estar agregados à Feira do Livro e que talvez facilitassem, inclusive, a vida das pessoas. Concordo em grau, número e gênero com tudo que você disse. Acho que, volto a dizer, né? Este espaço como centralidade da Feira do Livro, como a base, como a origem na praça, né? Até porque Caxias do Sul é uma cidade, cidades do interior, as suas praças têm o seu valor. A mesma coisa valeria para outras. Elas têm uma função social de congregar, né? Isso, é uma função comunitária, ponto, tem isso. Mas a gente já teria espaços como, por exemplo, a própria biblioteca pública, que fica do ladinho, ok? Pode, já faz alguns eventos, acho que sim, a próxima. Mas a gente tem aí a Fundação Marco Polo, que tem um espaço belíssimo, poderia ter algumas coisas lá, acontecendo da Feira do Livro lá. Futuramente a Maesa. A Maesa, sei lá, o próprio Instituto de Leitura Quindim, basear algumas atividades da Feira do Livro. Por quê? Porque você democratiza também, descentraliza, acho que a palavra é essa, não é democratiza, descentraliza algumas atividades que podem acontecer concomitantemente, né? E aí é legal porque as pessoas vão circular em ambientes que elas não conhecem, Ronaldo. Porque também tem essa função, conhecer esses aparelhos, que são aparelhos culturais, nem todos são públicos, mas são aparelhos culturais reconhecidos pela cidade, né? Sobre essa questão do encontro com os entes, né, com os agentes da literatura, eu sempre fico pensando assim, que bacana a gente poder encontrar as pessoas que fazem a arte e a literatura em Caxias do Sul, mas com mais cadeiras, Ronaldo, sabe? Favorecer que as pessoas fiquem. A gente já falou sobre a questão do espaço para ler lá, né? Nós já tivemos, eu não lembro como é que era o nome do espaço. Leiturário. Leiturário. Este, acho que está faltando. Nós resgatamos já no ano passado, falamos sobre isso, eu lembro, né, Ronaldo? A gente precisaria retomar um espaço como semelhante, um espaço em que as pessoas pudessem comprar seus livros, levar seus livros, sentar-se lá e degustar um período lendo os seus livros lá na feira mesmo, porque é um espaço para isso, para fazer troca, para interagir. Acho que falta, já que estamos conversando sobre isso, um espaço para dialogar sobre os nossos lidos também, sabe? Eu li, tu leu, como é que a gente pudesse encontrar um espaço que não fosse com os mesmos protagonistas sempre, dando palestra, sabe? Eu acho que ok, dar palestra é legal, ouvir palestra é muito legal, importante, não estou invalidando, mas também espaço de fomento a trocas sobre os nossos lidos. Porque é nessas construções que a gente também cresce, né, Ronaldo? Nessas construções. Na troca, né? Na troca. E o protagonismo do leitor no século XXI, ele precisa ser levado em consideração, né? Acho que passou o tempo de se valorizar apenas o escritor na cadeia do livro. O escritor é importante, sem ele as obras não existem, mas sem o leitor as obras não são lidas.
né? Então tem toda essa troca que a gente precisa validar. Os clubes de leitura, eles são importantíssimos, né? Justamente para ter essa troca de experiência, a troca da leitura. E quando a gente debate impressões de uma leitura, a gente sempre vai ganhar, mesmo que a gente discorde de uma leitura. 2 pessoas lendo o mesmo livro vão ter leituras que são diferentes. Não significa que todas as interpretações são válidas, porque existem alguns limites que são impostos pelo próprio texto, né? Se você lê um texto que fala sobre bananas, você não pode dizer que no leu texto melancia. leu morangos ou melancias. Existem os limites ali da interpretação, como coloca Humberto Eco, que são determinados pelo texto. Ok, mesmo assim, mesmo com o mesmo objeto, a Beverly tem as suas vivências, as suas experiências de vida, o Ronaldo tem as suas. Então, quando a gente pegar um mesmo texto, a gente vai ter algumas interpretações que são divergentes, e se a gente expõe isso e conversa a respeito disso, a gente vai estar crescendo, né? Porque a gente cresce quando a gente coloca essas opiniões divergentes troca, né? no diálogo, Que né? se cresce. E sem ter aquela raiva pelo divergente que, infelizmente, a gente tem visto, né? Cada vez mais uma sensação de ser impermeável à discordância, né? Quando você não concorda de mim, você automaticamente vira meu inimigo, né? Então, e isso dialoga com o que o Harari colocou, que é a frase que motivou o programa, dessa crise nas relações, nessa crise ao diálogo. Eu quero aproveitar, Beverly, e mandar 2 abraços, né? Que eu acho importante quando a gente está falando de encontro, de livro, para 2 livreiros. A Maria Helena Lacava, né, que é figura cativa aqui na São Francisco. Semana passada ela encontrou um livro para mim que eu estava precisando para minha pesquisa e foi uma dificuldade encontrar. A Maria Helena foi lá e encontrou. Olha, não que sei massa. de onde que ela trouxe o livro. Então, obrigado para a Maria Helena que encontrou O Pêndulo de Foucault, do Humberto Eco, né? Nossa, eu trabalho eu li esse livro. com Humberto Eco nas minhas pesquisas, e era uma edição que estava esgotada, né? Ela conseguiu encontrar. Então, obrigado, um abraço para Maria Helena e também para o Guilherme Martinato, do Arco da Velha, que é a livraria onde eu fiz o lançamento do meu livro, né? Agora, na Feira do Livro, eu estarei autografando Onde os Fatos Não Têm Vez. No domingo agora, dia 28, às 5 horas da tarde, no Espaço 2. Então, quem quiser, quem não pôde ir no lançamento que eu fiz lá em julho, eu vou estar na feira no domingo agora, 5 horas da tarde, no Espaço 2, autografando meu livro. Vai ter algum momento de conversação ou só autógrafo? Só a sessão de autógrafos. Bacana. Eu sei que esse ano a Feira do Livro dá, assim como anos anteriores, bastante destaque aos autores locais, né? Mas me faz, assim, um pouquinho de falta, não sei se você percebe da mesma maneira, Ronaldo, de uma troca, né? Porque a gente sabe que tem autores que são recorrentes, conhecidos, né? Entre eles, Maya Fawkes, o Kirst, sei lá. Nomes que são recorrentes, aqui o próprio Munhol, que você mencionou, você estava falando no intervalo aqui, que vai ter algumas atividades em que ele vai mediar também. E ok, mas às vezes a gente sabe que tem tantas outras obras também sendo produzidas e acaba que, tudo bem, a gente entende que a agenda às vezes ela é pequena, né? Mas gostaria de escutar nomes, vozes diferentes também, sabe? Eu acho que a gente precisa dar alguns passos, assim. Obviamente que a equipe organizadora da Feira do Livro faz o possível e dá o seu melhor na organização. Eu acho que quanto a isso não tem dúvida. Mas acho que está no momento de a gente pensar em algumas atualizações de formato. Né? Feira do Livro não poderia ser só um espaço de compra e venda de livros e de palestra, né? Assim, palestra no palco principal, apresentação musical... E contação de histórias. E contação de histórias. Eu acho que a gente... O caminho para os eventos é se tornarem um pouco mais festivais, né? A gente tem aí uma Flip que pode ser utilizada como um exemplo, né? Cada vez que a gente usa o termo flip para falar sobre possibilidades, geralmente vem um balde de água. Não, mas como que a gente faria algo grandioso aqui em Caxias? Não tem como.
Não, acho que se a gente já diz que não é possível antes de tentar as possibilidades, né? Acho que existem as leis de fomento, de captação de recursos, existem os patrocínios que dá para correr atrás. E não se precisa fazer algo grandioso como a Flip, mas ter algo no horizonte, né? Do que pode vir a ser. Então, acho que sim, a gente precisaria ter mais espaços de conversa, mais espaços de diálogo, não só o palco principal, para que fosse possível ter outras vozes também debatendo. Não esquecer da academia, né? Nós temos aqui em Caxias do Sul a universidade, tem um programa de pós-graduação em Letras e Cultura, onde inúmeros pesquisadores fazem os seus trabalhos sobre literatura, sobre livro, e essas pessoas, né, da academia também têm a sua contribuição a dar e poderiam estar mais presentes ali, poderiam ser mais lembradas pela organização na hora de montar a programação. Então, acho que tem inúmeras coisas, assim, inúmeros tópicos, né? Autores independentes, né? Acho que está caindo de madura, assim, ter uma banca de autores independentes que não precisam estar vinculados muitas vezes à editora, que possam vender os seus livros de uma outra forma. Né? Acho que o espaço de autógrafos é algo que eu bato na tecla todo ano. Não daria para ser um espaço de autógrafos fora da feira, como tem acontecido, que fica de costa para o público. Então, há alguns pontos aqui, eu não quero me alongar e parecer que eu estou só reclamando antes do evento começar, mas eu acho que, como pessoas apaixonadas pela literatura, a gente sempre tem que ter no horizonte avançar alguns passos. E se a gente não melhorar, não criar alternativas, Ronaldo, a gente está falando justamente sobre valorizar esse espaço, né? Mas para valorizar esse espaço, a gente tem que gostar dele. Né? A gente tem que dizer, nossa, que sensacional, eu fui uma vez e fiquei encantado, impactado. Então, tá na hora. A gente sabe que a feira passou por algumas situações, né? Desde a questão dos locais, a questão da infraestrutura, a questão dos investimentos, a questão de quem vem, né? A questão do recurso financeiro para trazer pessoas que sejam nomes atrás. A gente sabe de tudo isso, ponto. Livrarias que foram fechando, um monte de coisa que aconteceu no andar da carroça, mas a gente não pode fechar os olhos que há alternativas com criatividade, né, com bom senso, nós temos muita gente qualificada. Resumindo a ópera, é isso. Muita gente qualificada aqui para dizer que não podemos fazer mais. Podemos fazer mais e melhor. A gente não pode se contentar com pouco, isso, né? Eu recordo que há uns 20 anos se ouvia muito em Caxias, a Beverly deve lembrar disso, de que a Caxias não tem espírito de carnaval, por exemplo. É verdade. Né? Hoje a gente tem uma cultura de blocos de rua em Caxias, ok, é um outro assunto. O Bloco da Velha mostrou que pode, né? Mostrou que... O Bloco da Ovelha. O Bloco da Ovelha, o da Velha é o maior bloco de carnaval do Rio Grande do Sul em termos de número de foliões. Então, assim, será que Caxias realmente não gostava de carnaval ou só não se tinha opções, né? E daí quando a gente fala de outro setor, de outro segmento, no caso a literatura, será que a gente não consegue fazer mais? Talvez a gente não consiga chegar no status de uma Flip, ok, mas será que a gente não consegue aprimorar o que já existe, né? Ou dar alguns passos? Eu acredito que sim. E sem contar que nós temos áreas afins no entorno da própria Praça Dante, que são espaços que poderiam agregar muitas outras atividades dessas que nós estamos falando, né, Ronaldo? Que poderia acontecer necessariamente não só dentro da praça, né, mas que fossem espaços concomitantes. Tem Museu Municipal na Visconde, tem a Casa da Cultura, sim, já é integrada, mas tem o Pátio Eberly, né, que é um prédio que conta um pouco da história de Caxias do Sul, que fica ali uma quadra adiante, na Sinimbu. Então tem muitos pontos que poderiam ser aproveitados. O Parque dos Macaquinhos fica a 2-3 quadras da Praça Dante Alighieri, e se a gente pensar em leitura ao ar livre, também poderia ser melhor aproveitado durante uma programação de feira. Olha só, quanta coisa dá para fazer quando a gente começa a juntar os quereres, né? Diz que quando a gente quer, a gente faz a coisa acontecer. Eu entendo, ninguém aqui está reclamando, né? Mas quando a gente pensa que é a marca do nosso tempo, também tem a ver com o quanto a sociedade quer
que isso aconteça, né, e que aconteça de uma forma melhorada, para que a gente possa também, juntos, né, fomentar o nosso tempo, nossa cidade. Ronaldo, meio-dia a gente precisa fechar, queria que, enfim, te permitir aqui um espaço de fechamento. Falamos de muitas coisas, não falamos dos clássicos, né, não deu nem tempo. Não deu nem tempo, mas te permitir um fechamento sobre. Um fechamento rápido. Livro não é só papel e virar página e leitura sozinha em casa. Livro é encontro. Eu acho que esse é o ponto que fica do programa de hoje, né? Quando a gente fala de literatura de livro, é de encontro com pessoas, né? Pessoas encontrando pessoas e discutindo ideias e histórias. O Harari, que a gente trouxe no início do programa, ele coloca que o que nos define como seres humanos é a nossa capacidade de contar, criar e acreditar em histórias, né? A contação de histórias faz parte da nossa essência como seres humanos, né? E os livros estão a serviço das histórias, né? Então, o meu recado final, né? Aproveite esse momento de Feira do Livro nos próximos dias para entrar em contato com boas histórias e com outras pessoas. Ronaldo, sensacional. Obrigada, viu? Forte abraço, boa semana. Até. Gente, eu vou fechando esse conteúdo por aqui, tá bom? A live, inclusive, ela fica